umas 2 horas da manhã, quando tudo aconteceu. Eu estava ouvindo música no fone e vasculhando a internet atrás de algo interessante. Já estava ficando cansado e pensando em ir dormir quando encontrei um vídeo que me chamou a atenção. Ele chamava A Música Mais Fácil de Se Tocar no Piano. Aprenda agora mesmo. Não sou um bom pianista, mas venho tentando aprender, especialmente desde que herdei o piano de minha falecida avó. Ele foi feito em 1928, mas ainda está em perfeitas condições. Decidi assistir o vídeo para descobrir se a música realmente era tão fácil de aprender. Nele, a câmera filmava as teclas centrais do piano, e mãos brancas idosas tocavam as notas. A música era simples, mas algo fazia parecer estranha, um pouco agoniante talvez, mas gostei. Anotei em um papel os acordes e notas, levantei da cadeira do computador e fui para a sala. O corredor estava completamente escuro, com exceção de uma pequena luz que ficava numa das paredes. Ela era bem fraca e amarela, que mais parecia uma vela. Andei pelo corredor, tateando a parede em busca do interruptor que estava ali, em algum lugar. Achei. O corredor foi inundado pela luz, mas isso não me deixava tranquilo. Parecia que tinha visto algo pequeno e branco, talvez. Não como um espírito ou fantasma, nem como uma pessoa, mas era pequeno, e provavelmente minha imaginação estava brincando comigo por conta da luz. Cheguei até o piano da sala, que também estava escura. Nosso teto nunca foi visível na escuridão, de tão alto, mas agora parecia muito mais negro. Aquela espécie de escuridão que você consegue até sentir. Liguei a lâmpada que ficava acima do piano, abri a madeira que cobria o teclado e toquei um pouco para praticar. Enquanto tocava, pisei nos pedais, criando um eco que quase soava como uma respiração. Parei de tocar e escutei nada além do silêncio. Voltei a treinar. As teclas se moviam facilmente. Eu me lembrava perfeitamente da música. Era bem simples. Na verdade, alguém poderia tocá-la por acidente, sem nem mesmo se dar conta de que havia tocado uma música. Após alguns minutos tocando toda ela, fechei o teclado, satisfeito por ter conseguido. De repente, ouvi a música vindo do corredor. Ui, que medo. Como isso podia estar acontecendo? Levantei e fui até meu quarto, pois parecia que era de lá que a música vinha. Meu computador estava passando o vídeo outra vez. Talvez ele tenha atualizado sozinho. E então, a música novamente começou. Só que dessa vez, ela vinha do piano na sala. Quem lá está? Em meados de 2009, aconteceu aqui no Brasil e no Paraguai um dos maiores blackouts já registrados, devido a uma suposta falha na usina Itaipu. Todos têm suas histórias de apagão, mas duvido que alguma delas seja como a minha. Eu estava sozinho em meu apartamento quando tudo começou. Ele não era muito grande, tinham 5 andares e meus vizinhos costumavam ser muito pacíficos. Assistia TV e tudo de repente desligou. Vi pela janela as luzes das casas e de outros prédios apagando aleatoriamente. Era por volta das 10 da noite e eu ainda não pensava em dormir. Na época, os celulares com flash e smartphones ainda não faziam parte do conhecimento brasileiro. E para situações como essa, guardávamos algumas velas para suprir a falta de luz. Quando acendi uma das velas, ouvi um choro de criança. Arrepiei até os pelos da perna quando ouvi aquilo, pois sabia que não haviam crianças no prédio. E acima de tudo, elas não eram permitidas. Peguei minha vela, coloquei em um pires e segui o som do choro. E ao abrir a porta para sair, logo percebi que o som ficava mais baixo. Ou seja, aquilo vinha
do meu próprio quarto. Agora imagine o que eu fiz naquele momento. Deixei a vela em cima da bancada, peguei uma coberta que estava próxima ao sofá e me deitei na sala mesmo, me cobrindo completamente e apavorado com o que estava acontecendo. Aposto que fariam o mesmo que eu. Eu cagava aquele toda. tempo deitado, totalmente tenso, tentando processar na minha mente o que diabos acontecia ali. O choro era cada vez mais alto e perturbador. Quando pensei que não poderia piorar, senti que alguém estava passando próximo Ai, a quem mim. dá os pais. Não como passos, mas como se tivesse alguém passando em volta de mim, Ai, credo. acuado em minha coberta. Que medo. Rezei todas as orações que lembrava e tudo de repente parou. A luz ainda não tinha voltado e eu ficava cada vez mais agoniado e sufocado por ficar embaixo das cobertas. Tomei coragem, me levantei, peguei a vela na bancada e fui até a cozinha fazer um copo de água com açúcar para me acalmar. Quando cheguei lá, ouvi um barulho ensurdecedor dentro da minha cabeça, como um tiro seco de algum tipo de arma. Ao abrir os olhos, ainda meio atordoado, olhei em direção à geladeira. Próxima à parede, estava uma mulher caída, repleta de sangue em sua roupa, como se estivesse sido morta ali. Que horror. Corri do apartamento com a vela, desci as escadas e fiquei lá com o porteiro. Mas aquilo foi tão real, tão atormentador. Tentei relaxar e pensar em outras coisas até a luz voltar. E com certeza eu não iria ficar mais naquele apartamento. Se algum de vocês passarem por isso, iriam entender o que estou falando. Quem dá os pais, Deus me livre. Quando a luz voltou, peguei algumas roupas e fui dormir na casa da minha mãe. Eu não conseguia nem ficar perto do meu quarto. O tempo passou e fiquei um bom período na minha mãe até encontrar outro lugar para a estrada. Parei meu carro no estacionamento próximo à entrada do meu quarto. De alguma forma, eu estava mais cansado que o habitual e queria apenas largar minha mala no chão e cair em minha cama. Peguei minhas chaves e destranquei a porta para o meu quarto. Lá dentro, tranquei a porta atrás de mim, larguei minha mala no chão e comecei a me despir. Já estava pronto para dar adeus àquele dia. Andei pelo meu apartamento pensando em meus planos para o trabalho no dia seguinte. Mas parei quando vi minha gloriosa e confortável cama. É uma cama de solteiro com moldura de madeira. O colchão era composto por algodão e fios egípcios. Não era luxuosa, mas dava para o gasto. Pulei na cama, abraçando o leve e fofo travesseiro, que mais parecia uma nuvem. Perna magrela? As luzes do meu apartamento estavam apagadas e minha coberta tapava o meu rosto, bloqueando todas as luzes que entravam pela janela. Lentamente, comecei a cair no sono quando alguém me impediu. Ai, credo. Um leve toque na sola do meu pé esquerdo parecia com o toque de uma leve brisa, uma pequena baforada de ar. Não dei muita atenção, já estava tarde e imaginei que seria apenas uma corrente de ar que tinha entrado por alguma janela que esqueci de fechar. Mais uma vez, voltei ao estado de dormência. De repente, a leve brisa na sola do meu pé esquerdo tornou-se uma leve batida. Sacudi o pé e o recolhi para baixo da coberta. Talvez tenha sido apenas um sinal do sistema nervoso. O que quer que fosse, eu resolveria pela manhã. O cobertor ficou muito abafado para o meu pé e comecei a me sentir incomodado com a posição em que estava deitado. Então virei para o outro lado e pus o pé outra vez para fora do cobertor. Assim que me acomodei na nova posição, a leve batida na sola do meu pé esquerdo tornou-se um rápido, mas fraco tapa. Pensei que fosse apenas coisa da minha imaginação, já que ainda não tinha dormido. Então, o ignorei. Enquanto a noite passava, o vento uivava lá fora, e com a coberta cobrindo o meu rosto, eu não sabia como estava o clima lá fora, e eu também não dava muita importância. Eu só queria dormir, e se abrisse os olhos para dar uma olhada lá fora, correria o risco de não conseguir dormir mais. Lentamente,
Voltei a entrar no estado de dormência, mas dessa vez os fracos tapas na sola do meu pé esquerdo tornaram-se mais fortes. Quem dá o pai? Num dia, minha irmã e sua amiga viajaram para o litoral. No fim de uma tarde, elas estavam passeando pela praia quando minha irmã percebeu um jovem casal caminhando à frente delas. O casal parecia conversar. Minha irmã, eventualmente, acabou ouvindo o que eles diziam um para o outro. A menina dizia algo como: Me desculpe, O menino respondeu: Tá tudo bem, eu não me importo. mas é tudo culpa minha. Nada a ver, nem é culpa sua. Parecia o tipo de conversa que um casal tem depois de uma briga. Por não ser algo do interesse de minha irmã e muito menos de sua conta, ela parou de prestar atenção depois de um tempo. As duas então sentaram olhando para o mar, observando o pôr do sol. E quando minha irmã olhou para trás, notou que o jovem casal havia desaparecido. Credo, A que praia horror. era longa e plana, e não haviam pedras ou dunas de areia. Eles sumiram muito rápido. Não tinha lugar para tapá-los. Nossa. Era como se o casal, literalmente, tivesse desaparecido no ar. Minha irmã perguntou à sua amiga: Onde eles foram? Hã? Quem? O casal que estava caminhando na nossa frente. Não tinha ninguém na nossa frente. Respondeu a amiga. Ai, credo. Estamos sozinhos desde que chegamos. Quem dá o pai? Minha irmã ficou assustada e tentou dizer a si mesma que era apenas sua imaginação brincando com ela. No entanto, não conseguia tirar o casal misterioso de sua mente. Mais tarde, quando voltaram para o hotel, decidiram jantar no restaurante. O dono estava lá, conversando e bebendo vinho com os outros convidados. Ele então falava algo sobre dois fantasmas que apareciam sempre naquela praia. Assim que ela ouviu, correu e pediu para ele contar a ela a história também. O proprietário contou que há anos atrás havia um jovem casal que ficava naquele hotel. Num dia brilhante e ensolarado, decidiram mergulhar no alto mar. No começo, eles estavam se divertindo, mas no final do mergulho, a menina teve problemas. O tanque de oxigênio que ela estava usando em suas costas ficou preso em uma rocha no fundo do mar, e ela não conseguia se soltar e começou a entrar em pânico. Seu namorado percebeu que ela estava em perigo e imediatamente nadou para ajudá-la. No entanto, o tanque estava preso firmemente entre as duas rochas. Era impossível de ser solto sem mais ajuda. Ele desesperadamente tentou desfazer as tiras no tanque de oxigênio para que ele pudesse libertar a garota, mas também estavam emaranhadas. O oxigênio estava acabando e não havia tempo para pedir ajuda. A garota esperou a morte com os poucos minutos de oxigênio restante. O namorado não podia suportar vê-la morrendo e ficou junto com ela até que seu oxigênio também acabasse. Os cadáveres dos dois foram encontrados abraçados. Ai, credo, que horror. É irracional e até infantil fazer essas coisas. Mas sempre que preciso usar o banheiro de madrugada, me xingo mentalmente por ter bebido muita água ou comido demais antes de dormir. Ontem à noite não foi diferente. Tive que ir no banheiro de novo. Enquanto terminava minhas necessidades na madrugada, lavava minhas mãos e desligava a luz, fui recebido por aquela mesma escuridão que normalmente me deixava ansioso e ao mesmo tempo tenso. Parece bobo, mas acho que você já passou por isso. Eu já? Não sei explicar o porquê. Dizem que são os espíritos que têm permissão de vir até nosso mundo nesse horário. Quem dá Quando o for ao pai? banheiro de madrugada, principalmente às 3 da manhã, Ai, eu morro de medo percebam desse horário. quanto o silêncio parece perturbador Cruz, credo. e há sempre a impressão de que tem algo maligno escondido no escuro. Bom, no momento em que saí do banheiro, um pensamento veio à minha mente. Isso que fiz foi a maior merda que eu podia ter feito na vida. Naquele momento, pensei que talvez eu pudesse superar esse sentimento se o enfrentasse. Parei de correr e caminhei em um ritmo normal até chegar no quarto, tentando bloquear as imagens horríveis dentro da minha cabeça, contando meus passos. Cheguei ao meu quarto com segurança.
Fiquei feliz por minha conquista e soltei um suspiro de alívio. Naquele momento, senti uma brisa no meu pescoço. Me virei e vi uma criatura grotesca. Um ser humanoide com mais de 2 metros de altura e olhos brilhantes, que me causava medo toda a madrugada. Estava ali, frente a frente comigo. Mas acontece que ele não estava me perseguindo e nem queria me matar. Estava só indo fechar minha porta. E foi o que ele fez naquele momento. Fechou devagarzinho. E eu fiquei ali paralisado e totalmente pálido. Agora entendo por que toda noite a porta faz um barulho. É ele vendo se está fechada. E a sua? Faz um barulho também? Aposto que sim. Deus me livre. Até a próxima. Aqui. Não é preciso muita preparação. Tudo que você necessita é um cômodo com um espelho, obviamente. Um banheiro é provavelmente o mais fácil de se fazer. Você tem de estar sozinho e deve haver silêncio total para que isso funcione. Você precisará deixar o local o mais escuro possível, mas não totalmente, para que você possa se enxergar. Desligue todas as luzes e puxe as cortinas se houver alguma. De preferência, isso deve ser feito à noite. Agora, vá o mais próximo possível do espelho sem que a imagem fique distorcida ou desfocada. Olhe para seus próprios olhos e sorria. Certifique-se de que seus dentes estão à mostra. Continue sorrindo, olhando para seus próprios olhos e nada mais. Não olhe ao redor. Não importa o que você começa a ver ou ouvir. Quando tiver a sensação, você saberá que está fazendo a coisa certa. Continue olhando fixamente. A parte a seguir é a mais difícil. Quando você alcançar o pico e obter esse desejo inegável de sair dali e correr o mais longe que puder, tente resistir. Você pode ser superado com medo, mas apenas negue essa emoção e continue a sorrir e olhar para seus próprios olhos. Nesse momento, não há mais volta. Você saberá que atingiu o pico do ritual quando começa a sensação seguinte. Esta é muito diferente e não será como qualquer outra coisa que você poderia imaginar experimentando na vida real. Todo esse experimento agora parecerá bastante irreal, quase um sonho. Mas isso significa que está funcionando. Eu acho que a única maneira de descrever o que você vai sentir é um sentimento de solidão. Solidão entre você e a figura te olhando no espelho. A partir daí, vai parecer que você e a figura no espelho não são a mesma pessoa. Você pode ter experimentado isso anteriormente, porém agora não vai sentir medo do que está no espelho. Eu não posso dizer quanto tempo levará para você sentir isso. Talvez 5 minutos ou meia hora. Mas quando sentir, feche os olhos. Continue sorrindo, mas mantenha seus olhos fechados. Está quase no fim. Quando estiver pronto, abra os olhos. Ao abrir, você verá o porquê precisava fugir. Credo, que horror. Ai, que medo, ficar me olhando no espelho de noite. Eu vou fazer uma pituca aqui pra me dormir. Não me olhando no espelho, não. Morro de medo. Ai, sim. Fazer essa luz. Ai, quem fez essa luz, gente? Quem fez essa luz? Eu posso, meu Deus. Ai, meu Deus, eu nunca mais o Espírito pegou de noite. Santo Antônio, Santa Bárbara, eu sou Jerônimo. Ai, tô mexendo na janela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou pegar a coberta ali pra mim. Gente, agora eu vou tentar dormir, né? Porque eu fiquei assistindo a série do David e Eric. Agora eu tô com medo de dormir. Nossa. Ai, acho que vou ter pesadelo essa noite. Oi,
alguma coisa que chamou o pé de noite. Que isso? A cobra. Sabe por que eu fiz esse tipo de história de assombração, gente? Eu nunca mais assisto história de assombração. Ai, preciso ir no banheiro. Tô de barriga. Ai, cadê de barriga? Aí. Ai, que medo, ele vai cagar na roupa. Desde que minha menina falou, a menina assistiu história de assombração. Eu tenho mãe pra ficar pra assistir agora. Agora como é que eu faço pra dormir? Ai, que isso? Que barulho é esse? Ai, socorro. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha senhora, meu São Jorge, meu São Antônio, meu São Pedro, meu São Gonçalo, meu Pedro. Eu não devia assistir esse trem, nunca mais. Eu não consigo dormir. Calor. Ai, vou andar pra lá pra cá um pouco, não chega de medo. Minha barriga tá doendo. Eu não vou no banheiro, não. Não vou mesmo. Ainda mais que a história lá de ir no banheiro de noite é ruim. Vou tentar dormir de novo. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo dormir não, gente. Ai, meu Deus do Senhor. Ai, que isso? Quem vai fazer esse filme de assombração, gente? Eu nunca mais assisti esse filme, nunca mais. Ai, que isso? É passos? Ui! Ai, meu Deus do céu! Ai! Morrer de calor com essa coberta. Ai, meu Deus do céu! Nossa Senhora! Gente, ai, meu Deus! Que medo! Ai, socorro! Ai, ai. O que é isso? Ai, parece que eu vi uma sombra ali. Ah, não. Não fica aqui mais, não. Eu fico mesmo. Vou dormir na casa da minha mãe. Vou pra casa da minha mãe, fica aqui nessa